E aí, galera do sexto ano EB do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de história, trataremos do assunto Grécia, uma civilização clássica. Novamente o assunto Grécia, uma civilização clássica. Então, vamos nessa, pessoal. Essa videoaula será basicamente uma revisão da aula passada, onde eu vou frisar principalmente na cidade e estado de Esparta, pois, junto com Atenas, Esparta e Atenas foram as duas mais importantes cidades da Grécia Antiga, tá certo? Então, Esparta e Atenas foram as duas mais importantes cidades-estado da Grécia Antiga. Então, vamos lá. Esparta foi uma cidade localizada na região da Lacônia, o Vale da Lacônia, no sudeste do Peloponeso. A região era bastante fértil e possibilitava o cultivo de cereais que sustentava a população. Além disso, havia muitas terras boas para pastagem e domesticação de animais. Entretanto, sua geografia não permitia grandes navegações e por isso Esparta não se destacou no comércio marítimo, vamos dizer assim. Ao contrário de Atenas, que tinha solo pouco fértil, mas destacou-se pelas relações comerciais a partir do porto de Pireus. Então, vamos lá. A Grécia hoje, uma Grécia moderna, ela tem uma característica muito peculiar, que é uma região bastante acidentada, então com poucas áreas agricultáveis. Já essa região onde fica Esparta é diferente, já é uma área bastante fértil, com ótimos solos para a agricultura. Porém, era difícil a questão da navegação em Esparta. Então, Esparta e Atenas, elas tinham características distintas, diferentes. Atenas era uma região que tinha solos menos férteis, porém se destacava no comércio marítimo. Já Esparta, os solos eram férteis, porém não se destacou com o comércio marítimo, sendo um pouco mais fechado. Então, a característica principal de Esparta, então, para muitos historiadores, dizem que Esparta era fechada, como se fosse um tipo de fortaleza. Então, era muito fechado, que não permitia o comércio com outros povos, outras regiões. Os dórios invadiram a região e fundaram Esparta por volta do século IX a.C. e transformaram a população local em ilotes. Ilotes é algo muito importante, só frisando. Ilotes era como se fossem escravos, servos, mas não eram servos de uma pessoa, eram servos do Estado, então da cidade de Esparta. Eles não tinham nenhum tipo de direito político, tá certo? Então era como se fossem escravos, mas não de uma pessoa. Eles eram servos, mas não de uma pessoa, e sim da cidade-estado de Esparta, tá certo? Ilotes eram os antigos aqueus que foram conquistados pelos dórios. Continuando, os espartanos tornaram-se grandes proprietários de terras. Cada espartano adulto tinha direito a um lote de terra, onde trabalhavam grupos de ilotes, servos, que deveriam devolver boa parte do cultivo aos proprietários. Mesmo que a relação entre ilotes e espartanos seja de dominação, eles não eram considerados escravos, tá certo? Prova disso são as várias revoltas e rebeliões de ilotes que provocavam que a sociedade espartana vivia em meio a conflitos sociais. Então, os ilotas não eram escravos, eram uma espécie de escravos, mas eles não eram de um dono, e sim da cidade de Esparta. Esparta era dividida entre ilotas e os espartanos. Já os espartanos eram os ricos proprietários. Esse grupo era minoria em Esparta. Eles eram os únicos que tinham direitos políticos. Eles formavam as fileiras do exército, onde eles ficavam entre os 20 até os 60 anos. Então, os espartanos eram os únicos que tinham direitos políticos, vamos dizer assim, que eram considerados cidadãos que participavam do exército entre os 20 a 60 anos. Enquanto a função dos primeiros ilotes era o trabalho, os espartanos pertenciam ao grupo dos iguais
e não podiam exercer o trabalho, ficando responsável pelas questões que envolviam a cidade, ou seja, dedicava-se à coisa pública. O contexto conflituoso com os ilotas fez Esparta conquistar poderes. Eles chegaram a dominar uma região considerável no Peloponeso no final do século VII a.C. e submeteram os antigos habitantes às suas regras. Entretanto, era difícil manter os territórios sob domínio espartano e decidiram, enfim, abrir mão de vários territórios e fechar Esparta. A influência do mundo exterior, né? As influências do mundo exterior. A partir disso, a rigidez e a disciplina tornaram-se os pilares da sociedade espartana. Eles detinham todo o poder da cidade e eram comandados por figuras que compunham o conselho chamado de Gerúsia, formado por reis e anciãos, ou seja, nobres acima de 60 anos de idade e que ocupavam o cargo de forma vitalícia. Uma coisa interessante em Esparta é que ela era governada por uma diarquia. Ela tinha 2 reis. Preste atenção, 2 reis. Por quê? Como Esparta vivia em conflito, um rei ficava tomando conta da cidade e outro comandava o exército. Continuando, cabe aqui destacar que poucos espartanos conseguiam atingir essa idade. Os índices de mortalidade eram altos e a expectativa de vida muito menor que do que nos dias atuais. Então, poucas pessoas chegavam a essa idade. Por quê? A vida de um espartano era toda no exército. Então, desde os 7 anos de idade, quando começava a sua formação militar, ele ficava nas fileiras do exército até 60 anos de idade, onde ele deixava as fileiras do exército e ia compor a Gerúsia. Então, um homem em Esparta que chegasse a essa idade era muito raro, pois Esparta vivia em guerra, vivia em conflitos. Então, para uma pessoa chegar a 60 anos de idade em Esparta, era um ótimo soldado, tá certo? Algo espetacular. No território grego, as guerras eram comuns e aconteciam periodicamente. Em Esparta, o treinamento militar foi o que formou a base da sociedade. Assim, os homens de Esparta eram treinados para serem guerreiros e eram chamados de esparciatas ou espartanos. Para formar esses homens, houve um grande investimento em educação desde a infância. Os mais jovens deveriam obedecer aos mais velhos e, a partir dos 7 anos de idade, eram separados de suas mães e passavam a viver em conjunto sob o treinamento militar. Os recém-nascidos eram apresentados aos anciãos. Caso aparentasse ser forte, deveria ser criado. Caso contrário, deveria ser jogado em um abismo. Algo muito assim chocante, como já foi dito na aula passada, é que quando uma criança nascia em Esparta, ele era apresentado aos anciãos que iriam examinar essa criança. Se essa criança fosse grande, forte, era devolvido à sua mãe e quando chegasse 7 anos era separado da sua mãe, onde começava seu treinamento militar. Se fosse encontrado algum tipo de defeito físico nessa criança, eles jogavam essa criança no abismo. Veja que algo chocante. Porque para eles falavam que era uma forma de ajudar a criança, pois ela não conseguiria viver na sociedade espartana, onde o rigor do treinamento físico era impressionante. Esparta entrou em conflito com Atenas em 431 a.C. Essa guerra, vamos dizer assim, ela vai marcar o declínio de toda a Grécia Antiga, tá certo? Essa guerra ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso e essa guerra foi narrada por Tucídides. Vamos estudar mais à frente, né? Mais profundamente essa guerra nas próximas videoaulas, tá certo? A Guerra do Peloponeso, que foi uma das mais importantes disputas de poder da antiguidade. E a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, saiu vitoriosa. Nós vamos estudar que não foi bem assim, né? Mesmo Esparta saindo vitoriosa, essa guerra, a Guerra do Peloponeso, que envolveu Atenas e Esparta, vai ser algo importante, fundamental para o declínio de toda a Grécia Antiga. Então, a Guerra do Peloponeso, mesmo Esparta saindo vitoriosa, vamos estudar que isso foi muito prejudicial para
para a Grécia Antiga e que vai enfraquecer a Grécia Antiga e que vai facilitar, assim, a conquista pela Macedônia, liderada pelo rei da Macedônia, Filipe II. Então, para terminar, a Guerra do Peloponeso, mesmo Esparta saindo vitoriosa, isso vai enfraquecer toda a Grécia Antiga, as cidades de Atenas e Esparta, sendo alvo fácil, vamos assim, da Macedônia, liderada pelo rei Filipe II. Então, Filipe II vai conquistar a Grécia Antiga, tá certo? E é nesse momento que eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula, claro que é Esparta. Novamente, o código dessa videoaula é Esparta, certo? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!